Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã. O Éden é o encontro de desenvolvimento ministerial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Este evento acontece anualmente em todas as regiões eclesiásticas em nossa igreja. Este encontro, ele visa o aperfeiçoamento dos ministérios. É, de fato, um encontro para o desenvolvimento ministerial. Desta forma, todos os pastores, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, assessores, líderes de ministérios, líderes em potencial e também membros que tenham interesse no desenvolvimento ministerial são convidados a participar conosco anualmente deste encontro. A todos que nos acompanham e têm interesse também nos temas e no desenvolvimento ministerial, sejam muito bem-vindos a esse encontro, que é pensando o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos ministérios na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Reino de Deus, na Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de forma geral. Sejam muito bem-vindos a este encontro e é um prazer ter você conosco. Este ano também nós estamos disponibilizando todas as ministrações também de forma online, através aqui do nosso canal do YouTube IEAB Oficial. E agora, para finalizarmos nosso encontro de desenvolvimento ministerial, vamos ouvir o pastor Volney Resta, com o tema A Importância do Apoio da Igreja à Família Pastoral, assunto de extrema importância na conclusão deste encontro. Mais uma vez, Deus quer falar contigo, fique atento e ouça a voz de Deus. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Volney, assessor da presidência do PROAMA, Programa de Apoio ao Ministro Avivalista. Eu venho falar com você hoje sobre a importância do apoio da igreja à família pastoral. É um tema não muito comum, porque normalmente nós trabalhamos a questão do pastor, dos líderes cuidando da igreja, tendo esse acompanhamento, visitando, entre outras coisas, mas não ouvimos muito a respeito de qual é a parte da igreja nesse processo também, de cuidar da vida da família do pastor, de apoiar, de estar junto, e é sobre isso que nós vamos falar. O nosso público-alvo aqui principal são os assessores, os presbíteros, missionários, líderes em geral que fazem parte do conselho de campo, do conselho de congregação e também, por que não dizer, dos membros de uma forma geral. Então, repito aqui o nosso tema, a importância do apoio da igreja à família pastoral. Fazendo um link aqui com o tema do Éden 2023, o nosso tema é o propósito de Deus para uma nova geração de líderes. E eu gostaria aqui de ler o texto de Atos capítulo 13, versículo 36. Vou ler o 37 também, que é o texto base do nosso tema do Éden 2023. A palavra diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Bom, quero aproveitar aqui esse texto para dizer o seguinte, que a vida cristã é marcada por serviço. Então nós vemos no texto que Davi serviu o propósito de Deus, ou ao propósito de Deus em sua geração. A hora então é agora, nós precisamos cumprir o propósito divino nessa geração, nós somos homens e mulheres desse tempo e Deus conta conosco. E também, eu aproveitei aqui e li também o versículo 37 para dizer que um dia nós vamos morrer, que a vida passa muito rápido, então não há tempo para deixarmos para depois, para procrastinação, não há tempo para ressentimentos. Então a Bíblia diz aqui que Davi adormeceu. Davi foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então esse é um trabalho para ser feito hoje. Se nós queremos, como Davi, como igreja, cumprir o propósito de Deus para essa geração, o tempo é agora, o trabalho deve ser feito agora.
E esse é um trabalho feito por muitas mãos, na verdade. Não é um trabalho feito apenas pelo pastor, pela família pastoral, mas é um trabalho feito com a igreja, com toda a liderança, e por isso nós vamos trabalhar esse tema aí. Eu queria ler duas frases aqui para a gente começar. Uma delas de um reformador chamado Martin Bucer, e ele diz assim: onde os servos de Deus, onde os ministros de Deus não forem amados e benquistos pela igreja, certamente produzirão pouco fruto. Martin Bucer escreveu essa frase no seu livro Teologia Pastoral sobre o verdadeiro cuidador de almas. E a partir dessa eu criei a minha frase aqui, que diz o seguinte: o apoio, o carinho e o respeito da igreja pelo ministro e a sua família é essencial para o desenvolvimento do trabalho e o cumprimento da missão. É importante que entendamos que existe uma relação, um relacionamento de reciprocidade entre a família pastoral e entre a igreja de Cristo, como um casamento. Né? Eu gostaria de ler um texto aqui que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que mostra bem esse relacionamento. Então o escritor de Hebreus diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Então aqui está a parte da igreja, por exemplo, né, dos membros, da liderança, a obediência, a submissão. E aí nós vemos em contrapartida a parte dos pastores, né, vamos colocar assim, dos dirigentes de congregação, dos presbíteros. O texto continua dizendo assim: eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então é isso que eu estou chamando de reciprocidade, trocas de afeto, de respeito, de entrega, de apoio, de parceria entre a família pastoral e a igreja, né, de uma forma geral. E então esse relacionamento, ele acontece em que o comportamento positivo de um lado recebe algum tipo de resposta do outro lado. Não necessariamente de forma igual, né? Não são atitudes ou iniciativas iguais, mas ambas as partes precisam cultivar esse relacionamento para que juntos possamos cumprir a missão ou o propósito de Deus para essa geração. E assim teremos paz, né? Poderemos fazer um trabalho juntos, e um trabalho em que não é algo pesado, né? Mas é algo que deve ser feito com leveza, com alegria, com prazer. E é isso que nós buscamos, né? Essa reciprocidade entre família pastoral e igreja gera bem-estar, gera admiração, inspiração, gratidão e respeito. E há muitos textos na palavra de Deus que mostram essa questão, né? Um deles também está em Filipenses, capítulo 4, versos 14 e 15, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Então percebam aqui que existe essa questão da partilha, né? De dar e receber, de não apenas dar ou de não apenas receber, mas há uma troca aqui, há uma troca. Paulo também diz à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 25 e 26, o seguinte: que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É aquilo que a gente chama de empatia, né? Então, isso, quando nós falamos sobre isso, né, que os membros devem ter cuidado igual uns com os outros, obviamente a família pastoral está inclusa nessa questão também. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, Paulo diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Gálatas 6:2, Paulo diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros. Efésios 4:31, sejam bondosos uns com os outros. Hebreus 10:25, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Então, são aí os mandamentos, né, da reciprocidade, da mutualidade, da interdependência, e nós estamos usando tudo isso aqui para falar desse casamento que deve acontecer, deve ser cultivado entre a família pastoral e a Igreja de Cristo. Eu cito também uma frase aqui
do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim: precisamos nos lembrar que gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. E pastores e familiares também são gente, né? E tem necessidades de comunhão, de amizades, de apoio, de afeto, de incentivo, de descanso e lazer. E às vezes a gente não entende isso, né? A própria igreja ou o próprio pastor tenta passar uma imagem de super-herói, de alguém que não se cansa, não se entristece, nunca desanima. Isso não é verdade, né? Não é o que a palavra de Deus nos ensina. E aí nós caímos muitas vezes num vitimismo, seja a família pastoral ou os próprios membros da igreja, em que nós culpamos uns aos outros por esse casamento não estar funcionando, né? E aí eu cito uma outra frase aqui de um pastor, para a gente tirar alguma lição aqui, que é um pastor que se chama Josemar Bessa, que ele diz assim que em tempos difíceis, um filho de Deus é um aprendiz e não uma vítima. Então, que tal nós aprendermos com esse relacionamento, fazemos as perguntas certas, por que não está dando certo, onde podemos melhorar, né? Em muitas situações está indo muito bem, mas pode ser melhorado esse relacionamento, família pastoral e igreja. Então, precisamos discutir esse relacionamento, né? Conversar e não abraçarmos um tipo de postura vitimista, onde ou do lado da família pastoral, olha, essa igreja, esse povo que não caminha, que não responde, que não respeita, né, que não tem nenhuma demonstração de afeto por nós, e por outro lado nós vemos às vezes a igreja jogando toda a responsabilidade desse relacionamento em cima, né, da família pastoral. Então esse é um dos alvos aqui, um dos propósitos da nossa palestra, da nossa fala aqui, é que nós possamos ajustar melhor esse relacionamento juntos, que haja paz, que haja alegria, que haja entendimento, para que possamos cumprir juntos o propósito de Deus. Eu queria dizer também aqui para você que nos acompanha que nós precisamos de uma teologia, de um discurso que afirme mais a nossa humanidade, a nossa dependência de Deus e do próximo. Precisamos sim continuar dizendo que nós somos pó, viemos do pó, e que essa realidade, essa fragilidade precisa ser abraçada. Muitas vezes, de um lado ou outro, e eu desconfio que muitas vezes mais do lado da liderança, nós assumimos algumas posturas que são triunfalistas, né? Essa postura de que somos infalíveis, de que somos imbatíveis, e esse tipo de postura triunfalista mata relacionamento, dificulta esse casamento, não é? E sabemos que no caso de pastores, de líderes, nós desenvolvemos vários papéis, são múltiplos os papéis. Então, no caso de um pastor é esposo, é pai, é administrador, é gestor, e isso muitas vezes produz exaustão, falhas na condução de algumas situações, e isso precisa ser compreendido, não só pelos líderes, mas ensinado também à igreja e ao corpo de obreiros que caminham junto ali, né? O conselho principalmente. Eu gosto muito de uma frase de um pastor chamado Ted Christman, que ele diz assim que um verdadeiro pastor, ele é capaz, ou um verdadeiro pastor que ama, é capaz de admitir diante das suas ovelhas que ele estava errado, talvez até mesmo que pecou. Ao longo prazo, ganhamos muito mais confiança de nosso povo, nos humilhando diante deles, do que sempre insistir no que estamos certos. Então, é lógico que é uma frase que nem todos talvez concordariam com essa vulnerabilidade, né, com essa abertura, com essa transparência completa, como esse pastor expressa aqui, mas eu creio que um pouco de vulnerabilidade é importante, né, essa humanidade, para que haja aproximação entre a família pastoral e entre os membros da igreja. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 9 o seguinte: põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então nós precisamos ensinar a respeito dessas coisas, melhorar esse tipo de relacionamento, e mais do que apenas ensinar ou falar ou receber, as pessoas precisam ver em nós
esse tipo de postura e comportamento. E eu gosto muito como o apóstolo Paulo termina aqui o versículo dizendo o seguinte, que o Deus da paz estará com vocês. Então vamos lá, como a igreja, vamos para a prática, né? Como a igreja pode apoiar o pastor, o seu trabalho e a sua família. Então eu vou começar pela pessoa do pastor. Como a igreja pode apoiar a pessoa do pastor? Em primeiro lugar, valorizando o pastor como uma pessoa, honrando, respeitando, né? Antes da função, antes do papel, do ministério, você tem diante de você uma pessoa que precisa ser valorizada, respeitada, honrada. Também evitando comparações, né? Cada pessoa, cada ministro tem a sua singularidade. E nós podemos até discutir estratégias de trabalho, né? Buscar melhorias dentro da condução da igreja, mas personalidade, singularidade não. Né? E essa é a beleza e a riqueza da igreja. A beleza e a riqueza da igreja estão exatamente na sua diversidade. Então, cuidado com essa comparação, né, que é feita. Olha, o antecessor fazia desse jeito, era mais calmo, era assim, né? E a gente faz esses tipos de comparações, esquecendo que cada pessoa é uma pessoa, tem a sua personalidade, tem a sua história de vida, e o pastor também. O pastor também vive isso. Uma outra forma de nós apoiarmos a pessoa do pastor é perdoando as suas falhas. Né? Normalmente os pastores, a esposa do pastor, perdoa, né, aos irmãos quando acontecem as falhas, quando o pecado é confessado, há arrependimento, mas nós precisamos também de perdão, né, da sua parte. A igreja precisa entender que somos homens e mulheres cheios de limitações também. E uma outra forma de nós apoiarmos a pessoa do pastor é incluindo, não pela função, mas sim por consideração e amor. Sabe aquela situação em que você convida o pastor, a sua esposa, a família, para participar de um aniversário, e você convida porque você ama a família, porque você quer incluir a família, não apenas porque é o pastor e esse pastor precisa fazer uma oração para o teu filho na hora do parabéns. Então, estou dando um exemplo aqui, não é? Então, estou falando aqui de como, né, alguns exemplos práticos de como uma igreja pode apoiar a pessoa do pastor. Também, como a igreja pode apoiar o trabalho do pastor. E eu diria obedecendo, né, como nós vimos alguns textos bíblicos aqui, imitando a sua conduta, o seu ensino, a sua procedência, sonhando junto, né, apoiando os trabalhos que são feitos na igreja, as iniciativas, aquilo que Deus está dando como direção. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versos 2 a 4, o seguinte: Paulo diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então apoie o trabalho do seu pastor, divulgue os trabalhos, evangelize, compartilhe as postagens que são feitas nas mídias, não é? Muitas das nossas igrejas hoje transmitem os cultos, postam fotos, né, pequenos vídeos, e é muito triste para um pastor quando nós vemos que os próprios membros não divulgam isso, não compartilham, não apoiam, não conseguem entender, né, o impacto, o alcance que isso pode ter na vida de outras pessoas. Sirva também com seus dons e talentos dentro da igreja. Muitas vezes os membros reclamam, né, murmuram e dizem: olha, mas o pastor, a esposa, a família não delega tarefas para mim. E eu queria aqui abrir um parênteses para falar um pouco sobre essa questão da delegação de tarefas, não é? Isso acontece gradativamente, pouco a pouco. À medida que você é fiel no pouco, você terá ou receberá tarefas maiores. Há muita gente que não é fiel no pouco e aí quer ser colocado sobre o muito, né? Quer ter uma visibilidade, quer um reconhecimento, quando não está conseguindo nem fazer aquilo que é mais simples, aquilo que está sendo pedido. Então, sirva, né, dentro daquilo que Deus te deu, com os seus dons, com os seus talentos,
né, cumpra essas pequenas tarefas, dê esses pequenos passos para que haja credibilidade e aí você consiga receber aí tarefas maiores e possa ajudar e apoiar o trabalho aí do seu pastor. Em Efésios, Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deixa eu destacar algumas palavras aqui. Nós fazemos parte de uma igreja, corpo. Esse corpo precisa estar ajustado, unido pelo auxílio de todos. Esse corpo cresce e edifica-se à medida que cada parte, cada membro realiza a sua função. Então também é muito cansativo, é muito difícil para um pastor e para a sua família fazer um trabalho em que não há esse tipo de apoio, né? Um trabalho feito por poucas mãos, né? O ideal aqui é que seja um trabalho feito por muitas mãos, por muitas pessoas, nessa diversidade, nessa riqueza que eu já mencionei aqui, que é a igreja. Então faça isso, né? Apoie também financeiramente, contribua, entregue os seus dízimos regularmente, ofertas, participe de campanhas que são feitas na igreja, de cantinas, e aqui eu falo especialmente, principalmente a líderes, né? Muitas vezes a gente tem iniciativas assim que envolvem essa parte financeira, e aí onde estão os presbíteros, os assessores, os líderes, né, participando, sendo os primeiros a dar exemplo, sendo os primeiros a contribuir e a participar. Então essa é uma forma de nós ajudarmos também, né, apoiarmos o trabalho do pastor. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que os presbíteros, né, aqueles que têm uma função pastoral, que lideram bem a igreja, eles são dignos de dupla honra, ou dobrados honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então valorize isso na igreja, né? Aquilo que você tem recebido como alimento, a boa pregação, o ensino, cuidado com a sua vida, com a sua família, né? Então valorize também financeiramente. Uma outra forma de nós apoiarmos o trabalho do pastor é lutando contra todo tipo de rebelião. Amargura, cinismo, né? E existe dois tipos de rebelião. Tem uma que é passiva, que é aquela em que o líder ou os membros eles não batem de frente com o pastor, com a família pastoral, mas eles não se envolvem efetivamente. É uma espécie de boicote velado, não é? E uma observação aqui é que o membro pode estar ferido e estar num processo de cura e muitas vezes desconfiado, um tanto quanto desconfiado. Então nós líderes sabemos que também há um tempo, há um processo, há um caminhar, né? Às vezes não é uma rebelião passiva, mas é uma ferida que precisa ser curada. Mas, infelizmente, né, tem gente que não se envolve, né? É como se a pessoa não tivesse nada a ver com aquilo que está acontecendo na igreja. Então, cuidado com isso, né? Com a amargura, cuidado com o cinismo e cuidado com a rebelião ativa, que é aquela mais explícita, né? Pessoas, muitas vezes dentro da própria liderança, que deveriam estar apoiando o trabalho do pastor, a pessoa do pastor, a família pastoral, e são pessoas que estão o tempo todo questionando, o tempo todo murmurando, o tempo todo gerando tumultos, panelinhas, tentando controlar, causando divisões, e essas pessoas, né, e aqui uma palavra para os líderes, precisam de disciplina, precisam ser admoestadas, precisam ser corrigidas, né, quando isso é identificado. Bom, então vamos lá, já falei sobre o apoio à pessoa do pastor, né, que tem a sua singularidade, que deve ser valorizado como pessoa, o apoio ao trabalho do pastor, aquilo que é feito na igreja, todas as iniciativas que foram mencionadas aqui, e um terceiro aspecto é o apoio à família do pastor. E agora aqui a gente já envolve esposa, filhos, né, se tiver filhos, se for casado, enfim. Então eu vou aqui dizer o seguinte: primeiro, trate a esposa pelo nome, né, como alguém também única, como alguém digna, né? Não cobre da esposa do pastor serviços que estejam fora dos seus dons e ministérios.
que não tem nada a ver. Então isso é muito comum dentro da igreja, né? Que a esposa do pastor ela tem que ministrar as mulheres, ela tem que cantar no coral, ela tem que cuidar do ministério infantil, ela tem que ser multifuncional, né? E ela é vista também como uma mulher maravilha que não se cansa, que nunca fica exausta e que tem a capacidade de fazer tudo. Não é verdade, né? Então não cobre da esposa do pastor aquilo que está fora dos seus dons e ministérios. Trate os filhos do pastor como seres humanos também, né, que acertam, que erram, que estão num processo de crescimento, como qualquer outro membro da igreja. Ok? Supra as necessidades físicas e emocionais e espirituais da família pastoral. Uma igreja madura, uma igreja que está crescendo em discernimento, é uma igreja que cuida dos seus líderes. E uma igreja que se importa de verdade. E nós sabemos, e temos repetido isso aqui exaustivamente dentro dessas oficinas do Éden, né, que estão junto com o Proama, com esse programa de apoio ao ministro avivalista, que aqueles que cuidam, nós sabemos disso, que aqueles que cuidam, eles também precisam de cuidados. E quem cuida também pode adoecer. Então é muito maravilhoso quando nós vemos uma igreja que já atingiu uma maturidade, um corpo de liderança que atingiu essa maturidade de entender que a família pastoral também precisa ser cuidada, em todos os aspectos. E, afinal de contas, é uma família da igreja também, não é? É a família pastoral. Olha, mas todo esse envolvimento que você está mencionando aqui, pastor Volney, essa reciprocidade, esse casamento, essa troca de afetos, de carinho, de apoio, de vulnerabilidade, não é arriscado demais? Eu imagino que talvez você que esteja me acompanhando aqui, que seja líder, esteja pensando isso. Isso é muito arriscado. E lógico que viver é arriscado, existem riscos, né? Mas eu acredito que a dor de viver sozinho, de fazer tudo, é muito maior do que essa dor, esse risco de uma possível decepção. E que muitas vezes as decepções acontecem porque nós criamos alguns tipos de expectativas que são irreais, né? Nós idealizamos as pessoas e aí nós nos decepcionamos. Isso acontece muito em relação à membresia, em relação à família pastoral. Existem algumas expectativas que são muito pesadas, são irreais. E aí nós acabamos nos decepcionando. Então a maturidade de uma igreja vai conseguir entender, vai conseguir perceber, sim, que o pastor, a esposa, os filhos podem estar tendo algum tipo de dificuldade, podem estar cansados, podem estar tristes num determinado dia, podem estar precisando de uma palavra de ânimo, de conforto. Isso vale também para a família pastoral. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, Salomão diz assim, que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Também algo importante aqui, que é comum, né, dentro da nossa realidade eclesiástica, e é uma forma que nós podemos apoiar aí a família pastoral, é auxiliando a família para que essa família se adapte mais facilmente à nova realidade da igreja, quando acontece uma mudança, e se adapte mais rapidamente à cidade para a qual foi enviada. Então, mudanças nós sabemos que são sempre desafiadoras para ambas as partes, né? Há um tempo, há um processo, e é muito bom também quando um ministro, uma família, chega em uma cidade, em uma realidade eclesiástica diferente, e a própria liderança, a igreja, trabalha, acolhe e auxilia e facilita para que a família pastoral possa também se adaptar diante dessas mudanças. Então são esses 3 pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês e deixo aqui algumas perguntas para você pensar, você que é líder, você que faz parte do conselho de campo, do conselho de congregação, você que talvez esteja me acompanhando aqui nessa fala e que seja um líder de ministério dentro ali da sua igreja, um membro da igreja, algumas perguntas para você pensar. Primeira, nas conversas com a família pastoral, eu sou educado, respeitoso, ou respeitosa, né, educada, ou eu tenho tratado a família pastoral como os meus empregados?
Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta. A família pastoral está sendo incluída e convidada para participar dos momentos festivos da minha família ou somente os chamo nos momentos difíceis e tristes? Sabe aquela coisa utilitarista? O pastor e a família eles só são chamados no momento da doença, do luto, né? Mas no momento festivo, no momento da celebração, eles são esquecidos. Terceira pergunta, eu sei o nome da esposa do pastor? Qual é o nome da esposa do pastor, do campo aí do pastor presidente, do campo da qual você faz parte? Eu trato essa mulher com respeito e dignidade? Os seus filhos, se tem filhos, têm amigos na igreja? Tem amigos? Quarta pergunta, tenho falado mal da família pastoral para os outros familiares ou eu oro por eles? Então cuidado com isso, com aquilo que é conversado, né, em família, naquele almoço, naquele jantar, né, principalmente perto dos filhos, tome cuidado com isso. Quinta pergunta, contribuo regularmente para o sustento pastoral e os projetos da igreja? Eu vibro, eu comemoro quando um alvo é alcançado ou eu fico ressentido? Então, é triste, né? Quando nós olhamos principalmente líderes que deveriam estar conosco, caminhando conosco, ressentidos, porque um alvo foi alcançado, porque a igreja está crescendo, por exemplo, porque algo bom está acontecendo. Então, de verdade, lá no fundo do coração, eu comemoro junto, eu celebro junto. Sexta pergunta, eu sou pontual e frequente nas atividades da igreja? Porque quando não somos, isso também soa como desrespeito, como algo não muito importante. Junto com essa pergunta eu coloco outra, eu estou trocando o presencial, o congregar, o estar junto, o prazer, a alegria de estar com os irmãos, com a família pastoral, eu estou trocando o presencial pelo virtual? E hoje essa pergunta precisa ser feita, né? Como muitas das nossas igrejas hoje já transmitem os cultos online, então tem gente hoje que está preferindo o virtual, né? E não aparece na igreja. Sétima pergunta, eu sei qual é o meu dom e auxilio no cumprimento da missão ou eu sou um crente consumista, um crente passivo, um crente que sempre está esperando da família pastoral o trabalho, a visita, né, a mensagem em todas as áreas? Oitava pergunta, eu me alegro quando a família pastoral pode fazer uma viagem de férias, comprar uma casa, quando a família pastoral recebe algo bom, eu me alegro de verdade. Nona pergunta, costumo dar palavras de encorajamento quando eu percebo que os membros da família pastoral estão tristes, preocupados ou desanimados por conta de alguma situação? Então você que é membro da igreja, que não faz parte ali da família pastoral, né? Como é bom, e aqui eu falo como pastor, como é bom quando nós recebemos também dos irmãos, não só de líderes, mas dos membros de uma forma geral, uma boa palavra, uma oração, um abraço, né, uma palavra de encorajamento, isso é muito bom, precisamos também. Décima pergunta, eu tenho agido com rebelião, passiva ou ativa, seja por amargura, ciúmes, desejo de controlar, egoísmo, ou entre outras coisas que nós sabemos que são malignas. Eu tenho agido assim ou estou ferido e preciso de cura? E a última pergunta, eu pretendo de fato praticar tudo o que eu ouvi hoje? Tudo que eu ouvi, né, nessa oficina, nessa palestra, eu pretendo praticar? Então, se a resposta é sim, né, vamos orar, vamos apoiar. Né, eu citei aqui 3 áreas, né, a pessoa do pastor, o trabalho do pastor e a família do pastor. Né? E eu creio que quando a igreja consegue fazer isso, consegue entender isso, com certeza haverá paz, haverá saúde para essa igreja, para essa família, e com certeza haverá alegria, as coisas serão mais leves, e nós poderemos sim cumprir a missão, o propósito de Deus para nós. É isso, que Deus abençoe a sua vida e vamos praticar tudo o que nós ouvimos hoje.